Nossa lição hoje é a lição 4 sobre perdão. É impossível falar sobre a unidade da igreja e, de fato, cumprir os mandamentos de Jesus sem falar sobre o perdão. Uma vez Pedro, o apóstolo Pedro, falou com Jesus, achando que era grande vantagem, falou assim: Jesus, para quantas vezes por dia que eu preciso perdoar meu irmão? Até 7 vezes? Ele pensou que Jesus ia falar assim: ótimo. E Jesus disse: não, 70 vezes 7. Ou seja, inesgotavelmente, Jesus disse que nós precisaríamos perdoar uns aos outros por dia. 70 vezes 7 é 490 vezes. Ninguém vai ficar fazendo conta disso. Então, nunca se esgota a necessidade do perdão. Infelizmente, na Reforma Protestante, nós tivemos grandes lucros, como entender que a palavra de Deus escrita é a base para a nossa fé, entender que todo cristão é um sacerdote, entender que a nossa salvação é pela graça, pela fé, mas temos uma herança não tão boa, porque eles brigaram muito sobre doutrinas e não apertaram as mãos, e não mantiveram relacionamento, e não perdoaram uns aos outros as mínimas coisas. E nós temos herdado isso na igreja evangélica, uma atitude de briga, até em nome de Deus, até sobre a palavra de Deus. E muitas vezes brigando uns com os outros, supostamente pela palavra, mas na verdade tem motivos de orgulho, ciúme, contenda, competição e todas essas coisas da carne que nós precisamos rejeitar em nome de Jesus. A base para o perdão que Jesus nos ensinou é que nós precisamos de ser perdoados, muito. E se nós precisamos muito ser perdoados, logicamente nós precisamos perdoar. E é a única coisa na oração do Pai Nosso que ele fala que Deus, ele nos ensina a orar pedindo a Deus para nos perdoar assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então Deus vai nos perdoar do jeito que nós perdoamos aos outros. Se nós não perdoamos os outros, Deus não vai nos perdoar. E se nós perdoamos só um pouquinho, Deus vai nos perdoar só um pouquinho. Se nós precisamos de muito perdão de Deus, e eu acho que todos nós precisamos, então nós precisamos perdoar os nossos irmãos muito mesmo, para que assim como nós perdoamos, Deus possa nos perdoar. O trono de Deus é edificado sobre 2 alicerces, 2 colunas. Uma é a justiça e a outra é a misericórdia. A misericórdia que perdoa, a justiça que exige cobrança. Se você fez uma coisa errada, precisa ser castigado da mesma proporção. Justiça é dar a cada um o que ele merece. Perdão é dar para alguém algo que ele não merece. Ele merecia ser castigado, mas você perdoa e não exige esse castigo. E Deus ama essas 2 coisas. Só que a misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia é maior. Deus fala, por exemplo, a Moisés que ele vai exercer juízo sobre a maldade dos pais, sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. Mas sobre a misericórdia ele vai até 1000 gerações, que é uma diferença muito maior. A misericórdia é muito maior. Então, Deus não tem problema de nos tratar de qualquer uma das duas maneiras. Justiça ou misericórdia. E aí, quando alguém nos faz um mal muito grande, com maldade mesmo, e a gente fica com um desejo tremendo de que ele sofra alguma consequência, que isso não passe em branco, que alguma coisa aconteça com ele por causa disso. E aí a gente fala para Deus: exerce justiça, julga essa pessoa que está me maltratando, que está falando mal comigo. E aí Deus fala assim: pois bem, você quer justiça? Sim, eu quero justiça mesmo. E aí ele fala assim: mas se eu exercer justiça com ele, eu vou ter que exercer justiça com você também. E aí fala: não, comigo não, comigo eu quero graça, quero misericórdia,
não me cobre todas as minhas faltas. E aí Deus fala assim, sinto muito, não tem jeito. Se você quer justiça, eu faço justiça com ele e faço justiça com você. Mas se você quer misericórdia para você, você precisa querer misericórdia para ele. Então isso é a base fundamental. Nós temos muita dificuldade de perdoar os outros por causa desse problema de justiça. A gente fala assim, é injusto. O Senhor não pode deixar isso. E ele fala, sim, você tem razão. Mas se eu tratar todo mundo com justiça, vai ter sérios problemas. Então, a misericórdia, ou a graça, ou o perdão, ele triunfa sobre o juízo. E é importante lembrar que no fim das contas, no fim da história, todos aqueles que não recebem o perdão, que não aceitam o perdão, não aceitam a graça de Jesus Cristo, que exige justiça, eles serão julgados com justiça. E por isso que existe o inferno, existe o juízo final e tudo isso. Mas qualquer um, por mais pecador que seja, se ele crê em Jesus, aceita que é pecador, que ele precisa de perdão, e ele perdoa os outros com essa mesma medida, ele será perdoado, porque Jesus já cumpriu toda a justiça por nós na cruz do Calvário. Então, nós precisamos entender o seguinte: a pessoa não precisa merecer seu perdão. A pessoa nunca merece perdão. Você perdoa não porque a pessoa merece, você perdoa porque você precisa de perdão e você vai conceder esse perdão para as outras pessoas também. A questão da justiça, por exemplo, a Bíblia diz que vingança é minha, eu retribuirei. Essa questão da vingança não é que ela não existe, ela existe, mas é Deus que tem o controle total disso, nós não. Nós não podemos ter vingança nenhuma. E Jesus nos deu um exemplo maravilhoso, e Estevão, o primeiro mártir, também nos deu esse mesmo exemplo, de que na hora da morte, sendo morto assim injustamente, inocentes que eles eram, eles falam assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então o desejo de perdão para os outros é um aspecto da natureza divina maravilhosa. Nem sempre esse perdão vai funcionar, porque às vezes a pessoa não recebe, mas a pessoa que dá é tremendamente abençoada. O perdão não é só e nem principalmente para o benefício da pessoa que está recebendo, é principalmente para a pessoa que está dando. Quando nós perdoamos, nós somos livres de toda cadeia, de todo laço que possa nos prender. Nós podemos andar com liberdade, nós podemos participar da natureza divina. Ele ama perdoar e Ele nos ensina a perdoar também. Então, quando nós entendemos que nós somos maus e precisamos do perdão, e nós não somos melhores do que os outros, talvez naquela áreazinha a gente se julga melhor, mas quando nós entendemos que nós somos maus e nós precisamos muito do perdão de Deus, isso nos libera para perdoar os outros. E essa é uma chave tremenda. Jesus nunca disse que os irmãos na igreja, dentro de uma igreja ou entre as igrejas, não iriam ofender uns aos outros. Pelo contrário, ele falou que poderia ofender muito mais do que 7 vezes. Então nós precisamos ser treinados, fazer como se fosse uma fisioterapia de perdão, estar sempre perdoando, usando os músculos do perdão, para que nós também possamos receber de Deus todo o perdão que Ele quer nos dar graciosamente. Que Deus nos ajude a fazer isso com nossos irmãos dentro da igreja e também com os irmãos de outras comunidades. Que nós possamos não criar brigas por causa de diferenças de opinião, diferenças de doutrina, mas possamos amar mesmo nossos irmãos dentro da mesma igreja e nossos irmãos de outras comunidades. Isso vai manifestar ao mundo o amor de Deus e trazer um sorriso no rosto de Deus para a sua igreja na face da terra, quando nós aprendermos a fazer dessa forma. Que Deus abençoe.